Uma boa noite a todos que estão presentes na casa, todos que nos assistem e todos que nos assistirá. Sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço para o vereador Roberto Vieira que faça a oração da noite. Peço a Deus que nos abençoe nessa reunião, que possamos conduzi-la trazendo benefícios para nosso povo. Peço também a Deus que agora, comemoração do aniversário do nosso município, as festas, que todos possam aproveitar, que Deus olhe por todos para que não tenhamos nenhum acidente, nenhum agravo, e que seja um momento de felicidade e curtição aí para toda a população. Que Deus nos abençoe. Amém. A ata das sessões anteriores estão em votação. Aprovadas. Eu peço à secretária da mesa, para a vereadora Cláudia Calisto, que faça a leitura das seguintes matérias. Mensagem de número 25/2023. Itaú de Minas, em 25 de agosto de 2023. Senhora Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação dessa Igreja Casa o projeto de lei de minha autoria que versa sobre a seguinte matéria. Dispõe sobre a ratificação do município de Itaú de Minas ao contrato de consórcio público da Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, AMEG, consolidado como segundo termo aditivo. O projeto de lei, ora encaminhado, tem como objetivo ratificar o segundo termo aditivo ao contrato de consórcio da Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, AMEG, pelo município de Itaú de Minas. Segundo informações da AMEG, todos os demais municípios já procederão à ratificação ao segundo termo aditivo, o que buscamos neste momento. As alterações ao contrato cingem-se à divisão das atividades do jurídico, que passa a trabalhar meio período junto à AMEG e meio período junto ao PROCON, e ainda a inclusão dos municípios do Córrego, Fundo e Licínia na AMEG. O contrato segue em anexo como parte integrante do projeto. Esperamos contar com o apoio de Vossa Senhoria, dos nobres edis, para a votação e aprovação de nosso pleito em regime de urgência especial, tendo em vista a relevância da matéria e, na oportunidade, reitero a todos a expressão do meu apreço e consideração. Atenciosamente, Norival Francisco de Lima, Prefeito Municipal. Mensagem de número 23/2023. Itaú de Minas, em 22 de agosto de 2023. Senhora Presidente, vimos-nos do presente para encaminhar a apreciação dessa Igreja Casa o projeto de lei de minha autoria que versa sobre a seguinte matéria. Dispõe sobre o processo de avaliação e indicação para provimento de carga em comissão de diretor da escola e da função gratificada de vice-diretor da escola da Rede Pública Municipal de Itaú de Minas e da outras providências. O presente projeto de lei tem como finalidade o atendimento às exigências da lei do novo Fundeb, que, entre outras mudanças, trouxe um novo olhar sobre a escolha dos diretores das escolas públicas. Para fins de esclarecimento aos nobres edis, quero esclarecer que a emenda constitucional número 108/2020 e a lei número 14.113/2020 trouxeram inovações ao Fundeb, entre elas a complementação do valor ano-aluno resultado, VAR, recurso destinado às redes públicas que cumprirem algumas condicionalidades e apresentem melhorias em indicadores de resultados de aprendizagem e atendimento equidade. Dentre essas inovações, o cumprimento da condicionalidade disposta
no inciso 1 do artigo 14 da Lei do Novo Fundeb, o qual versa sobre o provimento do cargo ou função de gestor escolar, de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho, ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar, dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho nos termos do artigo 46. Terceiro do decreto número 10.656/2021. A lei número 14.113/2020, em seu artigo 14, inciso 1, prevê uma condicionante para o provimento de cargo de diretor que deverá ocorrer nos termos do dispositivo a seguir. Artigo 14. A complementação VAR será distribuída às redes públicas de ensino que cumprem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores referidos no inciso 3 do caput do artigo 5 desta lei. Artigo 1. As condicionalidades referidas no caput desse artigo contemplarão: primeiro, provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho, ou a partir da escolha realizada com a participação da comunidade escolar, dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Como se observa, a nova regra tem duas hipóteses a serem observadas: ou o atendimento a critérios de mérito e desempenho, ou escolha mediante a participação da comunidade escolar, dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Nos termos da Lei do Novo Fundeb, em 2023, teve início a distribuição dos recursos referente à complementação do VAR para tanto a Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, o CIF, por meio da resolução da número 1/2022, definiu as metodologias de aferição das condicionalidades de melhoria de gestão para fins de distribuição da contemplação do VAR, as redes públicas de ensino para exigências para a vivência, já no exercício de 2023. Segundo a resolução, os entes deveriam apresentar adequação às condicionalidades relativas à gestão escolar, ao regime de colaboração, ao alinhamento dos currículos à Base Nacional Comum Curricular dentro do sistema CIMEC, o que já foi apresentado pelo município. Para fins de conclusão do processo, estamos referendando a alteração do provimento do cargo de diretor, ora objeto do projeto de lei encaminhado. No que tange à legislação nacional, destacam-se a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei número 9.394/1996, e o Plano Nacional de Educação, PNE, Lei número 13.005, de 2014, como documentos de referência para as políticas e programas nacionais que oferecem indicações sobre as formas como vêm sendo definidas as atribuições e competências do diretor escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 67, reafirma os municípios constitucionais de ensino, destacando que o sistema deve promover a valorização dos profissionais da educação e ressalta que a experiência docente e o pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, destacadamente e de direção de unidade escolar, se não, vejamos. Fica claro que o diretor escolar não pode ser apenas uma função institucional de representação,
mas é fundamento prioritário para a nova lei do Fundeb. No contexto de implementação da gestão democrática, a escolha de diretores e as formas de provimento ao cargo são mecanismos importantes na efetivação desse processo. Deste modo, para que possamos atender às novas regras, passamos obrigatoriamente pela alteração na forma de provimento dos gestores das escolas. Esta mudança que ora encaminhamos à apreciação de Vossa Excelência. Este tema tem sido amplamente divulgado e discutido nas mídias televisíveis e educacionais, e o prazo para os municípios procederem à adequação dessa nova regra já se encontra em vias de expirar. Os créditos de escolha do diretor e vice-diretor estão definidos no projeto de lei. Foi objeto de muitas reuniões com a secretária de Educação, de modo a buscar convergência nesse processo de seleção que deverá ser a regra. Buscamos, de forma impessoal, encontrar um permeio que possibilite uma ampla concorrência, onde a maioria dos profissionais do magistério possam estar inseridos, posto que a amplitude de candidatos é bastante saudável, traz a gestão democrática como regra. No entanto, não se olvidou dos cuidados para manter um bom padrão na competição. Na oportunidade, espero que Vossas Senhorias, nobres edis, apreciem e votem favoravelmente a matéria ora encaminhada em regime de urgência especial. Reitero a todos a expressão do meu apreço e consideração. Atenciosamente, Norival Francisco de Lima, Prefeito Municipal. Requerimento de número 29/2023. Requer informações sobre ações do combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. A vereadora que esta subscreve requer as seguintes informações do Executivo Municipal. Quais setores da administração municipal estão mobilizados para ações de combate ao mosquito Aedes aegypti? Quantos servidores estão envolvidos nessas ações, relacionando-os por competência? A municipalidade, por meio de órgãos responsáveis, está realizando campanhas de prevenção e conscientização contra os possíveis criadores e focos do mosquito Aedes aegypti? Se sim, cite alguns locais onde receberam a visita dos orientadores. Quais os pontos de maior concentração do mosquito, se há investigações registradas no município para essa finalidade? Em relação aos registros de casos de dengue, zika vírus, chikungunya, quantos casos de contaminação foram registrados em nosso município no decorrer de 2022 e nesse primeiro semestre de 2023? Quanto aos pontos de descarte de inversíveis, existem em Itaú de Minas terrenos baldios que se tornam potências criadouros do mosquito Aedes aegypti. Como está sendo realizada a fiscalização para flagrar e punir os infratores a rigor da lei? Quantas modificações foram realizadas a esse tipo de constatação no decorrer de 2022, nesse primeiro semestre de 2023? Mediante as notícias, inclusive matéria da G1, quase 20% da população de Itaú de Minas já contraiu dengue em 2023. Cidade tem 5 mortes confirmadas, que podem ser acessadas na internet. Quais ações de mobilização a administração municipal programa no sentido a realizar campanhas de conscientização nas escolas públicas e particulares, igrejas e templos religiosos, comércio central e outros locais que tenham grande concentração de pessoas, expondo os riscos que essa doença representa, a necessidade de eliminar qualquer possibilidade de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Explique. A Prefeitura Municipal pretende realizar arrastões ou mutirões pela cidade que visem visitar os imóveis para identificação de possíveis criadores do mosquito vetor, bem como realizar o catentúrio, como forma de evitar que material inversível existem dentro das
residências e estabelecimentos virem criadores do mosquito ou acabem descartados pelas vias aéreas públicas da cidade. Se sim, explique datas e locais. Perante um possível agravamento ao registro de casos de dengue em nosso município, a administração municipal pretende solicitar apoio de órgãos das esferas estaduais ou até mesmo federais? Justificativa. Devido às condições climáticas e ao volume de chuvas experimentadas nos últimos meses, de forma histórica e sem precedentes, os níveis de infectação do mosquito vetor poderá ser ainda maior nos próximos meses. Isso se não houver intensa procura e eliminação dos potenciais criadores do mosquito. Neste contexto de prevenção, sabemos que muitos cidadãos concentram em suas residências objetos de variados tipos que acabam servindo de criadores do mosquito. Em muitos desses exemplos, temos aglomeração e separação de material reaproveitável ou reciclável, comumente visto nos bairros e que servem de sustento para determinadas famílias. Outro sério problema que colabora para a prolificação do mosquito são os descartes irregulares que ocorrem em qualquer lugar, em qualquer tempo, juntamente por falta de uma fiscalização efetiva e da aplicação de penalidades previstas em lei. Entendemos que chegou a hora de mobilizar o setor público e a população por meio de uma campanha ampla que consista em realização de arrastões de limpeza e recolhimento de insercíveis cata-entulho, fiscalização em imóveis e lotes ociosos como risco de proliferação do mosquito. Também para que sejam realizadas campanhas de conscientização nas escolas públicas e particulares, igrejas ou templos religiosos, comércio em geral e em outros locais que também grande concentração de pessoas, expondo os riscos que essa doença representa e a necessidade de eliminar qualquer possibilidade de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nesse sentido, vimos sugerir que a administração municipal, por meio dos órgãos competentes, mobilize-se para a realização de ações afetivas de combate ao mosquito Aedes aegypti, bem como solicitar algumas informações das atuais providências adotadas em relação à prevenção e combate ao vetor principal da dengue e outras doenças. Sala das Comissões, em 24 de agosto de 2023, Juliana Mater, vereadora. Requerimento de número 32/2023. Requer concessão de regime de urgência especial ao projeto que menciona. Senhores vereadores, a mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, requer a concessão do regime de urgência especial ao projeto de lei abaixo relacionado. Número 34, que dispõe sobre a ratificação do município de Itaú de Minas ao contrato de consórcio público da Associação dos Municípios da Microrregião do Rio Grande, a MEG, consolidado como segundo termo aditivo. Solicitamos também que sejam dispensados os pareceres das comissões permanentes. Justificativa. A proposição, por seu objetivo, exige pronta apreciação, sem que perderá a oportunidade e eficácia. Sala das Sessões, em 4 de setembro de 2023. Maria Helena de Oliveira Faria, presidente. Giovana dos Santos, vice-presidente. Cláudia Calice Simão Fonseca, secretária. Vai ler o parecer? Angelina, vai ler o parecer? Vai? Tem também Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer. Projeto de lei ordinária de número 27, que dispõe sobre a modificação do anexo 6 da Lei Municipal número 40/90 e suas alterações posteriores. Relatora, Juliana Mater. Do ponto de vista da legalidade, a matéria não encontra óbice para sua aprovação. Quanto ao mérito, o projeto de lei tem como escopo
a criação do cargo de agente de contratação em cumprimento à exigência da Lei nº 14.136/2021, nova Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública. Esta lei criou alteração, o modus operandi dos processos licitatórios, dentre eles a criação da figura do agente de contratação, que é diversa dos demais integrantes da comissão de licitação, comissão de contratação e equipe de apoio, dependendo da modalidade licitatória. O cargo tem funções operacionais de coordenação e outros, e deve ser ocupado por servidor de carreira do município, tendo em vista a necessidade de continuidade do serviço público. A figura do agente de contratação tem funções de direção executivas e de acompanhamento dos processos licitatórios, e a descrição de suas atribuições encontra-se disposta como anexo à proposição de lei. Sou pela aprovação, ao meu parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões, em 27 de julho de 2023, Juliana Mater, relatora, pelas conclusões Cláudia Calice Simão Fonseca, Fabiano Gomes de Lima. Indicação de número 54/2023. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Itaú de Minas. A vereadora que essa subscreve indica à mesa desta casa providências junto ao Executivo Municipal para que seja feita a revisão geral do Código de Postura do nosso município. Justificativo. A ação é necessária, tendo em vista que o Código de Postura foi criado em 20 de abril de 1993. Posteriormente, houve várias alterações, fato esse que necessita de uma revisão geral. Vale ressaltar que a nossa lei orgânica determina em seu artigo 280 que anualmente os poderes executivo e legislativo, resguardada a iniciativa própria de cada um, promoverão a criação e revisão de ao menos uma das leis complementares previstas no artigo 60, inciso da lei orgânica, bem com os códigos municipais indicados nesta mesma lei. Sala das Sessões, em 1º de setembro de 2023, Maria Helena Faria, vereadora. O requerimento número 31, ele foi retirado e vai estar remetido para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação o projeto de lei de número 31, o que dispõe sobre os processos de avaliação e indicação para o provimento do cargo em comissão de diretor de escola e da função gratificada de vice-diretor de escola municipal no município de Itaú de Minas. Conferido o quórum, eu coloco em única discussão o requerimento de número 29, o que requer informações acerca das ações de combate à proliferação do mosquito da dengue. Em discussão. Coloco em única votação o requerimento de número 29. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão o requerimento de número 32, o que solicita a concessão do regime de urgência especial ao projeto de lei de número 34, que dispõe sobre a ratificação do município de Itaú de Minas ao contrato do consórcio público da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, da AMEG. E está consolidado com o segundo termo do aditivo. Em discussão, o requerimento número 32. Sendo assim, eu coloco o requerimento número 32 em votação. Em votação. Aprovado por unanimidade. Aprovado o requerimento, eu coloco em primeira discussão o projeto de lei de número 34,
o que dispõe sobre a ratificação do município de Itaú de Minas ao contrato do consórcio público da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, da AMEG, consolidado com o segundo termo aditivo. Em discussão. Sendo assim, eu coloco em votação o projeto de lei de número 34. Coloco em primeira discussão o... Aprovado por unanimidade. Eu coloco em primeira discussão o projeto de lei de número 27, o que dispõe sobre a modificação do anexo 6 da Lei Municipal número 40 de 1990 e suas alterações posteriores. É sobre o cargo que o Executivo está criando para agente de contratação. Em discussão. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 27. Em votação. Aprovado por unanimidade. Como já foi publicado, comunico a realização de uma sessão extraordinária sem remuneração, logo após essa sessão, para a segunda votação dos projetos ora aprovados. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão extraordinária sem remuneração. A ata da sessão anterior será votada na próxima sessão. Conferido o quórum, coloco em segunda discussão o projeto de lei de número 34, que dispõe sobre a ratificação do município de Itaú de Minas ao contrato de consórcio público da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, da AMEG, consolidado com o segundo termo aditivo. Em discussão. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 34. Em votação. Apareceu. Aprovado por unanimidade. Suspenda a sessão por 5 minutos para a emissão do parecer em redação final ao projeto de lei de número 27. Sessão, coloco em segunda discussão o projeto de lei de número 27, o que dispõe sobre a modificação do anexo 6 da Lei Municipal número 40 de 1990, o que cria o cargo de agente de contratação. Em discussão. Sendo assim, eu coloco em segunda votação o projeto de lei de número 27. Em votação. Aprovado por unanimidade. Novamente suspendo a sessão por 5 minutos para a emissão do parecer redação final do projeto de lei de número 27, a hora votado.
Reiniciando a sessão, eu peço à secretária da mesa, vereadora Cláudia, que faça a leitura do parecer em redação final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer em relação final. Projeto de lei de número 27, que dispõe sobre a modificação do anexo 6 da Lei Municipal número 40/90 e suas alterações posteriores. Cria o cargo de agente de contratação. Relator, Fabiano Gomes de Lima. A matéria em análise não sofreu emendas em seu texto original, nada houve que retocá-la para adequá-la ao bom vernáculo. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo, sala das sessões em 5 de setembro de 2023, Fabiano Gomes de Lima, relator, pelas conclusões, Cláudia Calice Simão Fonseca, presidente, Juliana Mater, membro. Prontinho, presidente. Coloco em única discussão o parecer em redação final. Coloco em única votação o parecer em redação final. Aprovado por unanimidade. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite.